Nós convidamos Fúvio Neto, presidente do DETER, e Amarildo Souza, que é diretor de transportes do órgão, para abordarmos esse assunto. Nós gostaríamos de convidá-los a analisar conosco alguns itens que chamaram a atenção nesta reportagem. Em primeiro lugar, deixar muito claro que o SBT Meio Dia tem essa função e a responsabilidade de ajudar a fiscalizar junto com os órgãos as normas e as regras que são estabelecidas por lei, por normativas ou por resoluções, para o bom andamento do serviço e, naturalmente, para a segurança do passageiro. Eu gostaria de conversar com o senhor inicialmente, presidente. No dia 3 de janeiro agora de 2015, mudanças foram anunciadas na ANTT. A ANTT regula o serviço interestadual, o DETER regula o serviço intermunicipal. Mas há uma semelhança na atividade do DETER em relação à ANTT? Perfeito. O DETER é um departamento de transportes terminais que regula o transporte intermunicipal de passageiros do estado de Santa Catarina, uma autarquia ligada à Secretaria de Infraestrutura, que hoje atualmente 90 milhões de passageiros por ano transitam nas linhas intermunicipais que são do DETER. Pois não. Através de 1.023 empresas. Nós temos a competência de regular e fiscalizar essas empresas. Essa regra que foi estabelecida, essa normativa, essa resolução da ANTT é semelhante a um procedimento também do DETER? Não. A lei da ANTT, ela é só para as linhas interestaduais. Sim. É a competência da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas aqui em Santa Catarina o DETER não exige, por exemplo, entre aspas, a documentação? O DETER exige a lista de passageiros quando são viagens especiais. Nas intermunicipais normais... Linhas comerciais não? Não. Por qual razão, presidente? A legislação não nos autoriza. Não especifica? Não. Não autoriza ou não especifica que seja feito? Não especifica. Sim. Não. Então não existe uma lei apropriada para isso? Não existe uma lei apropriada para isso. Nós estamos revendo nossa legislação, sim, estamos mudando toda a legislação do DETER. A ANTT, ano passado, mudou o regime de concessão e nós estamos esperando regulamentar essa legislação da ANTT, a 12966, de 18 de junho de 2014, para que aí sim nós possamos regulamentar a legislação do DETER a nível estadual. Deixa eu conversar com o diretor Amarildo. Boa tarde, obrigado por sua presença também. O senhor não acha isso assim, meio sem consenso? A ANTT especifica que no território nacional nós tenhamos essa obrigatoriedade de sermos cobrados com a nossa documentação para viajar. Aí em Santa Catarina a gente ainda não conseguiu resolver isso. Estamos em 2015. Isso depende do quê? Da Assembleia Legislativa, depende do próprio órgão. O próprio órgão pode, vou usar essa expressão, forçar o início dessa nova regulamentação ou não, diretor? Como o presidente falou, na verdade o nosso órgão, ele pode buscar, através de estudos, é o que está fazendo, sim, né, a melhoria, né, das leis através de informações para quem realmente legisla. Mas o que o DETER faz é cumprir o que está previsto em lei. Por exemplo, os nossos fiscais fiscalizam o estado todo, os nossos fiscais cumprem a determinação, o decreto 12.601, que é a lei que rege a fiscalização do DETER. Sim. Os nossos fiscais hoje, por exemplo, eles estão fiscalizando, cobrindo o extremo oeste, o meio oeste. Nós estamos hoje numa fiscalização em parceria com a ANTT e a Polícia Militar Rodoviária na região de Brusque. Tem gente suficiente para trabalhar? Nunca é o suficiente. Em qualquer órgão fiscalizador, nunca é o suficiente. O DETER, diante dessa deficiência, ele consegue se sobrepor através da qualificação dos fiscais, da boa vontade, enfim, né, para suprir o senhor percebeu toda a necessidade do estado todo. O senhor percebeu, desculpa ele interromper, ali na reportagem que não havia um fiscal na hora do embarque. É claro, nós temos várias linhas, né, para serem deslocadas para as viagens. Mas não deveria ter alguém ali? Na verdade existe. Na verdade tem sempre fiscais na plataforma do terminal, se for especificamente o rodoviário Rita Maria, sempre tem um fiscal na plataforma. Ocasionalmente, por um motivo ou outro, muitas vezes tem que sair por algum tipo de emergência, orientar alguma pessoa que pede informação, enfim. Mas nossos fiscais estão sempre à disposição. Diretor, a terceirização dentro das empresas facilita qualquer processo de operação, qualquer processo gerencial e não importa a natureza e o meio e o fim que a empresa trabalha. Ok, a terceirização então também pode ser permitida dentro dessas empresas de transporte. O senhor viu ali na reportagem que o retorno para Florianópolis foi feito em um veículo que não pertence à empresa autorizada a fazer a linha. É permitido? Se ela entrar no DETER com um pedido para regularizar essa subcontratação, é permitido, desde que ela cumpra
às exigências do DETER e aguarde a autorização que o DETER expede, é permitido. É permitido? Dependendo da situação, dependendo do pedido. Pode ser emergencial, né? De repente, pode ser emergencial. A empresa não está com todo um contingente de ônibus ali disponível, mas né? mesmo emergencial, o DETER tem que expedir um documento e ela tem que aguardar esse documento do DETER. Rapidamente, só mais um questionamento para o senhor. Ali na reportagem nós vimos que as crianças elas não estão nem no colo, né, dos responsáveis e muito menos num assento propriamente para elas. Elas não pagam passagem, elas podem ir no assento, elas são obrigadas a ir no colo da mãe. Como é que funciona isso? E outra coisa, o motorista não deveria orientar logo na saída? O que eu ia dizer é que existe algo muito maior do que a norma legal, que é o bom senso das pessoas que têm que verificar as situações. No caso de crianças de colo, enfim, a legislação estadual ela não prevê. O que é que se faz? Uma analogia com a federal, que diz que até os 5 anos a criança é obrigada a ir no colo, indo no colo não paga passagem, não pode ocupar uma poltrona. Isso é o legal. Se a poltrona está sobrando, aí fica a critério do pai ou da mãe, que é colocar do lado, mas até os 5 anos a lei prevê que é no colo. A partir dos 5 anos. Pois não, diretor. Importante ressaltar ainda que o maior fiscal do DETER, além de todos os nossos fiscais que espalhados pelo estado inteiro, é o usuário. É o usuário. O maior fiscal é o usuário. De que maneira que ele pode ajudar, de que maneira que ele pode atuar junto ao órgão? Porque nós percebemos ali que a repórter ligou para a empresa, nesse caso é a empresa, né? A atendente ficou um pouco assim, perdida no meio da situação, até que ela conseguiu oferecer uma resposta relativamente adequada. Mas de que maneira que a população pode ajudar? Além de denunciar para os nossos fiscais através do órgão que o governo tem uma ouvidoria geral, através da ouvidoria ela pode denunciar. Marcelo, eu queria reforçar aqui também, queria participar e agradecer a presença de vocês aqui na questão da criança. Eu viajei de ônibus e vejo as mães. É o bom senso e a responsabilidade dos pais, principalmente. Mas quando uma criança de 3, 4 anos precisa ficar no colo, a mãe passa o cinto pela frente da criança, como é que funciona? Como é que tem que ser feito? Na verdade, não existe nada que determine isso. Né? Mas dá para colocar o cinto? Essa seria... Não, na verdade, coloca o cinto na pessoa adulta e ela a mãe segura a criança. Segurar a criança até os 5 anos. São dúvidas que a gente tem, né? São as questões práticas do dia a dia. Só para concluir, dizendo que um dos grandes fiscalizadores deve ser a população, nós recebemos diariamente, através da ouvidoria do DETER, que é a extensão da ouvidoria do Governo do Estado, várias reclamações onde elas são investigadas e dado o retorno. Então as pessoas já estão fazendo isso, mas deveriam fazer cada vez mais, fiscalizar e denunciar. Muito bem, agradeço a presença de ambos aqui, obrigado pela entrevista. Como você viu aí na reportagem, o motorista fez uma ultrapassagem numa curva, que é absolutamente proibido de fazer, e ainda na faixa dupla. Essa é só uma situação, é só um exemplo. Você pode colaborar com o DETER e você pode colaborar, inclusive, com a sua segurança e com a segurança da sua família. Obrigado mais uma vez pela entrevista, Eudiane, por favor. Muito obrigada novamente.